Boa noite, caras irmãs, irmãos, amigos que nos assistem, demais outros que nos acompanham neste nosso humilde projeto que nós idealizamos durante o período da nossa quarentena. Jesus, o meigo amigo de nossas vidas, permaneça conosco hoje, agora e sempre, a nos abençoar. Nós estamos estudando o livro Momentos de Consciência, Joana de Ângeles, em parceria com Divaldo Pereira Franco. E hoje estaremos estudando a mensagem que intitula-se Consciência e Caráter. Consciência e Caráter. Joana de Ângeles, ela estabelece de maneira muito firme e com muita propriedade que os episódios vividos na nossa vida, aqueles aos quais nós temos consciência, de pequeno ou grande porte, formam o caráter, que é uma linha mestra de conduta para a vida. O caráter é a maneira que nós vamos nos comportar diante das ações que nós mesmos acabamos projetando. O caráter é aquele estado interior da pessoa, aquele estado que manifesta o que a pessoa é. Se é uma pessoa paciente, se é uma pessoa expansiva, se é uma pessoa introvertida, se é uma pessoa explosiva, isso manifesta o caráter, né? Ela diz que a decisão e o esforço empregados para alcançar novas metas evolutivas desenvolvem o caráter moral. Aquele projeto, aquela proposta, aquela firmeza que nós temos de trabalhar em busca da nossa própria iluminação, isso demonstra o nosso caráter moral, sem o qual falham os mais bem elaborados planos de triunfo. A decisão e o esforço para alcançar é o que as metas evolutivas desenvolvem o caráter, sem o qual falham os mais bem elaborados planos de triunfo. O caráter saudável, disciplinado e responsável define o homem de bem. Olha que coisa linda, né? Verdadeiro protótipo que não se detém nem desiste quando lhe surgem obstáculos tentando dificultar o avanço. São pessoas que se propõem a um trabalho iluminativo e se aplicam com afinco, com destemor. Virão dificuldades, virão dissabores, virão pedradas, mas nós não devemos nos preocuparmos com isso. A tarefa é a iluminação, a meta é a iluminação. Olha que coisa interessante. Imaginem vocês que se uma mangueira que leva tanta pedrada, tanta paulada, tanta cutucada quando produz as suas mangas, ela chegasse à conclusão de que não iria mais produzir mangas. Não. Todo ano, perto de novembro e dezembro, outubro, novembro e dezembro, nós estamos repletos de manga. A mangueira, por que ela recebe pedradas, pauladinhas, cutucadas, entende? Porque ela produz frutos. Todas aquelas pessoas abnegadas que são produtoras de frutos, consequentemente levarão pedradas e porretadas. Olha o Chico. Quantas foram as pedradas, as cutucadas, as alfinetadas que ele recebeu? Certa feita, ele estava muito triste, choroso, cabisbaixo, e Emmanuel perguntou a ele: o que aconteceu? Por que você está assim choroso?
Ah, você não viu o que aconteceu comigo? Falou, o que aconteceu com você? Aí ele virou para Emmanuel e falou, foi o padre. Ele disse às pessoas publicamente que o Chico era tão grosso que parecia uma casca de rinoceronte. Falou com essa franqueza, que eu era muito grosso. Emmanuel virou para ele e falou assim, mas você preferia ser uma casca de ovo? Você preferiria estar como uma casca de ovo, que a primeira alfinetada você arrebentaria? Você tem que ser sim como uma casca de rinoceronte. Do contrário, você não resiste. Assim são as pessoas que se aplicam ao bem. Olha Divaldo, olha quantas calúnias que ele recebeu nesse projeto iluminativo da sua vida. Então, o caráter é aquela postura ilibada. Ele não se abala, ele não se abate e ele não se move quando está verdadeiramente fixado e firmado no bem. Quando o seu projeto é um projeto do eu, o si maior, quando ele está impregnado da meta evolutiva do ser espiritual que ele é verdadeiramente. Então nós não devemos temer, nós não devemos balançar. Entende? O caráter é construído assim, mediante estes testemunhos. Vamos pensar na mangueira. A mangueira todo ano fornece manga e leva todo ano pedrada, paulada, cutucada, mas não deixa de dar os seus frutos. Nós precisamos ser assim. Joana continua. Ela diz que no Livro dos Espíritos, ela cita, na pergunta 674, Kardec, o missionário da nova era, o mensageiro da nova era, Allan Kardec, ele pergunta aos Espíritos de verdade na pergunta 674. A necessidade do trabalho é lei da natureza? Os Espíritos de verdade respondem, o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Veja que interessante, nós poderíamos trabalhar dedicadamente, afanosamente. Acontece que nós muitas vezes trabalhamos excessivamente porque nós nos aplicamos muito e demais nos gozos e nas necessidades. As nossas necessidades poderiam ser necessidades básicas. Não nos prendermos no supérfluo. No livro A Gênese, nós vamos encontrar lá o estudo do necessário e do supérfluo. Nós deveríamos analisar o que é o nosso necessário, o que é o nosso supérfluo e nos aplicarmos afanosamente para o necessário. O necessário não nos traz dores, não nos traz sofrimentos. O supérfluo sim, porque muitas vezes o supérfluo está além das nossas possibilidades. Nós precisamos de um carro. Por que nós vamos ter 2 carros? Nós precisamos de 2 pares de sapatos. Por que eu preciso ter 10, 20, 30 pares de sapatos? Não preciso. Eu preciso de 2. Um para sair em momentos de reunião e um para normal, para andar de passeio na cidade. Isso é necessário. Mas nós não nos prendemos a isso.
Nós temos um, nós temos dois, nós temos três, nós temos quatro, entende? Então, veja bem, o supérfluo nos traz sofrimento, nos traz desprazeres, o necessário não. Diante da nossa postura, consciência e caráter, o caráter deverá ser firmemente consolidado nos testemunhos da nossa vida. Não fugir. Toda realização que é pensada, sentida e cultivada dá surgimento a estados de interiores com excelentes impressões e que nós vamos viver com essas sensações agradáveis, porque nós pensamos, nós sentimos, nós cultivamos e nós realizamos. Portanto, caros amigos, caras irmãs, tenham uma boa noite, fiquem em paz, que Deus vos abençoe, hoje, agora e sempre, e mantenha-vos a sua paz. Obrigado pela vossa atenção.